Então eu gostaria de, pensando naquilo que a gente está iniciando esse mês, sobre vivermos o extraordinário no meio dessa vida comum que nós temos, eu gostaria de trazer uma mensagem baseada nesse tema. Durante todo esse mês, eu, Mateus, pastor Valmir, pastor Márcio, pastora Damares, vamos pregar sobre esse tema, vamos compartilhar com a igreja sobre isso. E o tema que eu escolhi nessa manhã é esse aqui, olha, no meio de um dia qualquer. É assim que Deus age. E nós vamos fazer isso baseados em 1 Samuel de 9, 1 a 17. Mas antes de ler, então eu quero falar sobre isso que nós estamos tratando nesse mês, como uma palavra introdutória. A gente tem vivido uma era de pessoas que estão realmente atrás de coisas extraordinárias, não é verdade? Os grandes movimentos religiosos, eles oferecem uma enorme gama de opções para as pessoas, de que se você fizer isso, você fizer aquilo, se você for a essa ou aquela igreja, Deus vai agir de forma extraordinária na sua vida, como se Deus estivesse preso ao nosso calendário de programações e atividades. Sabe aquela parada da pessoa ia falar assim, olha, venha sábado aqui que teremos uma noite de muitos milagres. Você está determinando o que Deus vai fazer, não é? Então Deus vai falar, Deus vai fazer algo extraordinário hoje aqui, não é? É até bonita essa frase, não é? Mas será que Deus vai fazer algo extraordinário hoje aqui, não é? Aquilo assim que você olha e fala, nossa, que coisa extraordinária que aconteceu. Será que Deus está preso a esse nosso calendário, né? As nossas determinações? Mas, gente, como esse próprio nome diz, o extraordinário acontece em meio à prevalência do ordinário. O comum é o ordinário, não é? A própria palavra já diz isso. O extraordinário é uma coisa que pode acontecer. Mas não significa que todos os dias vão acontecer. Eu tenho a plena convicção de que a sua semana foi basicamente normal durante todos os dias. Talvez aconteceu uma coisa diferente ou outra, seja lá o que for, mas basicamente ela seguiu o curso normal. Então eu acredito que o relacionamento com Deus também acontece no dia a dia, em meio às coisas comuns. Isso não significa que Deus não esteja trabalhando de maneira extraordinária. A Bíblia assegura para a gente, através de muitas passagens, de que Deus sempre está trabalhando, até mesmo quando estamos dormindo, não é? Existem textos que falam isso, que Deus não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Eu tenho a certeza também de que você já se sentiu desmotivado, achando que a sua vida espiritual não decola, que nada acontece. Você vê muita coisa acontecendo na vida de muita gente por aí, não é? Como cristão, e a sua vida não acontece nada. É uma coisa simples, medíocre, não é? E aí talvez você possa ser, talvez isso possa ser porque os seus olhos estão realmente voltados demais para o extraordinário, esse que é pregado, que é mostrado pelas pessoas, se valendo aí de textos bíblicos que mostram Deus agindo poderosamente na vida dos outros, menos na sua, não é? Então você já teve essa sensação? Por que com aquele cara acontece? Eu já vivi isso. Por que com ele acontece isso e comigo não acontece? Né? Às vezes o cara dá um testemunho, né? Um pastor fala, olha, estávamos lá e Deus fez tal coisa na nossa igreja, isso mudou a nossa história. E às vezes eu olho e falo, cara, por que isso não acontece comigo? Não é? Você já passou por isso? Isso já aconteceu comigo, não é? A gente tem que ser verdadeiro e sincero. Então, eu tenho certeza de que você já se sentiu desmotivado, achando que a sua vida espiritual não decola, que as coisas não acontecem para você. Mas hoje eu quero mostrar para você uma história bíblica onde algo extraordinário aconteceu quando menos se esperava. Então, com alguém que se achava menos provável, no meio de um dia qualquer, mas foi um acontecimento que mudou para sempre a história da vida desse homem e a história de uma nação inteira. É a história do rei Saul, rei de Israel. A história de Saul ensina para a gente que o extraordinário de Deus costuma nos encontrar na rotina, na vida comum. Saul saiu de casa para cumprir uma tarefa simples, uma coisa sem nenhum brilho, espiritual principalmente, mas aquele dia comum mudou a história da sua vida para sempre. E essa história ensina para a gente que Deus usa o nosso cenário ordinário como palco
para os seus maiores milagres. Deixa eu reforçar isso. Os maiores milagres de Deus na nossa vida acontecem na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, no dia a dia, no nosso cotidiano. É assim que Deus age e você precisa crer nisso. Então eu quero ler o texto bíblico, que é 1 Samuel 9, de 1 a 17. Acompanhe aí comigo essa leitura, se você conseguir ler aqui. Se não, procure aí na sua Bíblia de papel ou digital. 1 Samuel 9, de 1 a 17. Havia um homem chamado Quis. Não tem nada a ver com aquela banda, né, antiga. Essa piada foi totalmente desnecessária, né? Havia um homem chamado Quis, é a quinta série que não sai da cabeça da gente. Que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiael, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Se ele tivesse escolhido o nome de filhos, está aí uma série de sugestões. Quis era rico e importante. Ele tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, ele era o mais alto que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Eu acho esse texto um barato, né? Ficava bem fácil assim para o visual da mulherada, né? E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eu usei aqui a nova tradução na linguagem de hoje, porque eu estou lendo a história, eu achei que seria melhor para a gente entender. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Deram trabalho, né? Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: espere, nesta cidade mora um homem santo, que é muito respeitado por tudo que ele diz, porque tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou: se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu: tem uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está na cidade? E aí tem um parêntese. Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: vamos falar com o vidente. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, eles viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Amém? Essa história é incrível, irmãos. Quando eu estudei isso nessa semana, eu fiquei fascinado com o que essa história pode nos transmitir aqui neste dia. A primeira coisa que eu queria dizer para você, que eu acho que essa história nos diz, é isso aqui. Algo pode acontecer quando você estiver procurando jumentas. Muito bem. Um acontecimento um tanto insignificante reuniu Saul e Samuel. O extravio das jumentas de Quis, que era o pai de Saul. É interessante que
essas jumentas se perderam por aí e ele enviou o seu filho e um empregado para encontrá-las, não é? E em algum momento elas foram encontradas. Mais adiante, a gente não leu isso, mas a história conta que elas foram encontradas. Mas esse, com toda certeza, não é o desfecho mais importante que nós temos para essa história. Então eu coloquei uma frase aí para você pensar comigo. Quem iria pensar que o primeiro rei de Israel seria chamado para o trono enquanto procurava... essas portas é só para distrair a nossa atenção, né, que elas existem. Quem iria pensar que o primeiro rei de Israel seria chamado para o trono enquanto procurava jumentas perdidas? Não é verdade? Quem poderia imaginar isso? O que essa história ensina para a gente? Que Deus trabalha de maneiras incomuns. Mas se Saul não tivesse obedecido seu pai e tivesse ouvido seu empregado de que deveriam perguntar para o vidente, né, o profeta, essa história poderia ter sido completamente diferente. É interessante a gente pensar que Saul, ele não acordou sabendo que seria rei. Ele não tinha a menor ideia disso. Ele acordou e o seu pai deu uma ordem para que ele fosse procurar as suas jumentas que haviam se perdido. Então, é interessante que foi na obediência, no pouco, que Deus testou a fidelidade de Saul. Porque Quis, como nós lemos lá no início, era um homem rico e importante, não é? E o Saul poderia dizer o seguinte: o senhor vai mandar procurar jumenta? Manda os seus empregados, eles que façam isso. Mas não é essa a atitude de Saul. Saul obedece às palavras de seu pai. E aí eu coloquei uma frase para a gente pensar sobre isso. Nós aprendemos que é na rotina do trabalho, é no meio dos estudos, ou no cuidado com a família, que o chamado de Deus nos alcança. Irmãos, é por isso que em todas essas coisas que fazemos na nossa vida, nós precisamos ser fiéis a Deus. No cuidado diário com o trabalho, no cuidado com a nossa família, no estudo aplicado, numa vida correta, porque numa dessas circunstâncias, Deus pode falar com a gente. Então a minha palavra a você aqui é: não despreze os dias comuns, pois tudo pode mudar quando você menos espera. Amém? A segunda coisa que eu acho que esse texto vai nos ensinar é que você tem muito valor para Deus. Mas quando eu coloco uma frase como essa aqui na tela, por favor, não se volte para você mesmo lendo essa frase como se fosse simplesmente uma frase de efeito que eu coloquei aí. Tem um pouco de cara de frase de efeito, mas por favor, não traz isso para você se achando, não é? Achando que você é muita coisa. Entenda que você tem valor para Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não porque você é muito bom, não porque você é muito inteligente, não porque você é muito estudado, não porque você tem um monte de talentos, mas é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você já conhece o texto. Romanos 8, 28, Paulo nos lembra que fomos chamados por Deus para um propósito. É interessante lá naquele texto que diz que nós fomos chamados, na NVI fala, de acordo com o propósito de Deus. Ou na NTLH fala, segundo o propósito de Deus. Então é debaixo da ação de Deus. Não é porque você é bom, é porque Deus tem um propósito para você. Então, significa dizer que a salvação que a gente recebeu, de forma alguma foi um acidente, mas sim um plano, um projeto deliberado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Não é que um dia, aleatoriamente, alguém te encontrou e falou de Jesus para você. Não é que um dia, aleatoriamente, você teve a ideia de ir num culto de uma igreja e ali o pastor pregou e você aceitou Jesus, não é? Tudo acontece debaixo de um propósito. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes a conversão do meu pai, não é? Então o meu pai, ele estava indo junto com um amigo dele para um baile. E aí, isso há muitos anos, né? Então ele estava indo para um amigo dele para um baile. E no caminho ele passou em frente a uma igreja Assembleia de Deus. E ele escutou uma música sendo cantada lá na igreja que era aquela: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do seu coração, deixa a luz do céu entrar. E aí ele ouviu essa canção e ele disse para o amigo dele: eu vou entrar nessa igreja. E o amigo disse dele: não, a gente está indo para o baile. Ele falou: não, eu estou sentindo de entrar aí, eu vou ficar aí. E o amigo falou: tudo bem, então você vá. E aí ele foi para o culto. Naquela noite, o meu pai entregou a vida dele para Jesus. O amigo dele era um amigo que morava com ele, eles dividiam um quarto. E naquela mesma noite, aquele amigo dele foi assassinado naquele baile, numa briga que ali aconteceu.
Então veja como as coisas obedecem a um propósito. O que meu pai tinha de bom para entrar naquela igreja? Nada, absolutamente nada. Mas Deus o chamou, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E aí eu coloquei 3 coisas que eu vou apontar para você aí, que são certezas fundamentais a respeito disso. Olha aí, a primeira coisa é que Deus nos escolheu não por nossos méritos, mas por sua própria vontade e amor. Como eu acabei de dizer, não é porque você é legal, é porque Deus te amou e Ele escolheu você. A segunda coisa, o propósito final de Deus é nos transformar à imagem de Cristo. É por isso que Ele te chamou, porque Ele quer que você se pareça com Jesus. Ele vai nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo, a ponto de que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: olha, eu vejo Jesus em você. Irmãos, esse é o auge. Se um dia você ouvir isso de alguém, acredite, você está no caminho. Você não ficou bom, tá bom? Mas você está no caminho certo. Quando alguém disser: olha, eu vejo Jesus em você. É porque é isso mesmo. Nós fomos chamados para parecer com Cristo. E a terceira coisa é: nada pode frustrar os planos de Deus para aqueles que Ele salvou. E essa é a nossa garantia, essa é a nossa segurança. Nada frustra os planos de Deus. Se Deus tem um propósito para você, Ele há de cumprir. Seja fiel a Deus e Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, no tempo dEle e da maneira certa. Não queira apertar o passo, apressar os passos. Deixe que Deus faça o seu trabalho. Olha só que interessante. No versículo 16 da história que nós lemos, a história de Saul, então, nós lemos lá o propósito para o qual Deus chamou Saul para ser o rei de Israel. Olha o que diz lá. Deus fala isso para Samuel: ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Está vendo? Esse é o propósito de Saul. Eu vou colocar esse homem como rei, porque ele vai libertar o povo de Israel do domínio dos filisteus, não é? Que eram os grandes inimigos de Israel. Então, dizer que você tem valor para Deus significa, na realidade, que Deus tem um propósito para a sua vida. O problema é que muitas pessoas entregam sua vida a Jesus, mas não entendem que foram chamadas para viver segundo um propósito. Acham, por exemplo, que ir aos domingos à igreja, isso quando vão, né? Será suficiente. E então elas acabam, sabe o quê? Sucumbindo aos prazeres e aos compromissos desse mundo. Enquanto menos nos envolvemos com a obra de Deus, mais nos envolvemos com o mundo, porque a gente não consegue ficar vazio. Não conseguimos. Então, se você não se encher da graça, do poder de Deus e, consequentemente, das coisas, da obra de Deus, você vai tomar o seu tempo. É por isso que às vezes a gente fala com as pessoas, fala assim: eu não tenho tempo. Não, participar dessa escala aí é muito pesada, de manhã e de noite. Não, para mim não dá. Então, põe eu só um mês, hein? Percebe? Por quê? Porque essas pessoas não entenderam que Deus está chamando para um propósito. Por quê? Porque elas estão muito cheias lá fora. Então elas não têm tempo de servir a Deus e a sua obra. Os prazeres desse mundo, gente, nos sucumbem. Se a gente bobear, a gente fica cheio, porque os prazeres nos chamam o tempo todo. A gente tem muita série para assistir, porque a gente fala que a gente não tem tempo, né? A gente sempre tem: eu estou lotado de trabalho, nossa, minha vida é corrida. Olha, eu até gostaria de servir mais na igreja, servir mais ao reino de Deus, mas não tem tempo. Mas olha o tempo que a gente passa na internet, vamos falar a verdade. Quantas séries você... Eu estou assistindo umas 4 mais ou menos ao mesmo tempo agora. Estou falando de mim. Quantas séries você está assistindo nesse momento? Não é? Quanto tempo você gasta assistindo as suas séries? Quanto tempo você passa, né, olhando as coisas na internet, passando telas? A gente fala que não tem tempo, mas a gente tem sim. A gente tem tempo para servir ao Senhor. Já contei isso para vocês, o pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, numa das igrejas mais exponenciais sobre a visão celular. Ele pregando, uma época ele foi muito criticado, porque as pessoas estavam sendo muito cobradas pelo trabalho lá, né? E ele disse o seguinte: irmãos, eu tenho sido muito cobrado, dizendo que a nossa igreja tem oprimido demais a nossa membresia. Então eu vou dizer o seguinte: nós como igreja não queremos tirar o tempo de vocês como família. Nós como igreja não queremos tirar o tempo de descanso de vocês. A gente só quer o tempo que vocês ficam na internet. A gente só quer o tempo que vocês gastam assistindo séries e filmes. É só esse tempo. Então, muito cuidado com essa acusação sobre a igreja. Não estou dizendo aqui que você tem que se matar no serviço da igreja, mas eu estou dizendo que você precisa deixar que Deus trabalhe o propósito dele na sua vida. Então, Deus está chamando você num dia comum para viver algo extraordinário.
Então, dizer que você tem valor significa dizer que Deus tem um chamado para você, e esse chamado vai acontecer durante a sua caminhada com Ele, numa constante busca e experimentação de Deus. Deus está chamando você para andar perto dEle, e aí dessa forma Ele derrama sentido e derrama direção sobre a sua existência. Enfim, você não é apenas mais um na multidão para Deus. Ele o conhece pelo nome, e Ele tem uma missão específica para que você cumpra essa missão a serviço do reino dele. Amém? E a terceira e última coisa é que em meio à vida ordinária, Deus está fazendo algo extraordinário. Então olha que bacana, enquanto Saul caminhava sem rumo pelas montanhas, cansado, né? E frustrado porque ele não encontrava as jumentas, Deus já havia preparado tudo nos bastidores. Então a história conta que Saul e o empregado do seu pai chegaram às portas de Ramá, né? Na outra linguagem fala assim, no final da tarde, e aí algumas moças haviam saído para buscar água, né? Porque é assim que funcionava no passado. E quando perguntou para elas onde o vidente, né, o profeta estava, elas responderam de forma detalhada. Você vê que gasta alguns versículos a explicação dela. É interessante que quando eu estudava isso aqui, alguns teólogos dizem que é curioso pensar que talvez a beleza de Saul as tenha levado a estender a conversa com ele, né? Pode ser, né? Gostaram da cara do Saul e aí ficaram ali, né? Estendendo esse papo. Quem sabe rola alguma coisa ali, né? Mas isso é pura especulação, não está na Bíblia, tá bom? Então, mas a Bíblia tem detalhes, né? Assim, para a gente ficar refletindo, né? Então, observe como no texto a gente lê que Samuel é visto exatamente nesse mesmo momento, indo prestar uma adoração num lugar alto. Porque elas falam, olha, inclusive, olha o vidente, ele está indo lá, então se vocês falarem com ele, e eu coloquei uma frase para a gente pensar sobre isso. Deus está movendo a história para o cumprimento dos seus propósitos. Saul não sabia disso, mas no dia anterior, Deus tinha dito para Samuel, lembra-se que a gente leu isso? Que Saul viria a Ramá, então ele estava preparando para encontrá-lo e transmitir-lhe a mensagem de Deus. Saul não sabia, mas Samuel sabia disso. E Deus vai dar o toque para Samuel. E quando Saul aparece na sua frente, Deus confirma para ele que ele era de fato o homem que ele tinha escolhido e que Samuel deveria ungir como rei. É como se Deus tocasse no ombro dele e falasse assim, é esse aí, é esse moço aí. Então, as palavras de confirmação ditas por Deus a Samuel no versículo 16, demonstram o quanto Deus já estava trabalhando. Então, eu falei para vocês aqui agora há pouco, dizendo o seguinte, que às vezes a gente acha que a vida está comum, Deus está deixando a coisa rolar muito no simples, mas Deus está trabalhando no extraordinário, o extraordinário no meio do ordinário. Porque olha a sequência do versículo 16, ele diz assim, é Deus falando, eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Então Deus já estava trabalhando, Deus já estava arquitetando um plano, já estava fazendo alguma coisa. Então assim como Deus tinha feito anos atrás com Sansão, ele agora usaria Saul para enfraquecer os filisteus, preparando Israel para a conquista final desse grande inimigo, futuramente sob a liderança de Davi. Então Deus já está trabalhando em todo este processo para que coisas aconteçam. O que isso significa? Eu coloquei aí para você. Deus está trabalhando no invisível e que Ele está agindo mesmo quando achamos que as coisas estão estagnadas ou dando errado. Você precisa acreditar nisso, mesmo quando tudo parece que está dando errado, mesmo quando a vida está muito comum, está muito arroz com feijão, mesmo nesses momentos, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo, nós precisamos estar alertas. Isso ensina para a gente uma outra coisa que eu coloquei aqui, olha, a de que Deus conecta histórias. Então, a busca de Saul por jumentas coincidiu perfeitamente com o clamor do povo por libertação. Nada acontece por acaso. Por isso, na vida dos filhos de Deus, é assim. Nada acontece por acaso. Talvez algo que hoje possa parecer para você insignificante, sem importância, é exatamente o caminho por onde Deus está fazendo uma grande obra em sua vida. Talvez você ache que o seu trabalho é muito pequeno,
que tem gente fazendo coisa muito maior que você. Não se engane, talvez é exatamente ali que Deus vai começar um grande processo em você. Lembre-se de que antes que Davi fosse o rei de Israel, ele começou como um pastor de ovelhas. Lembre-se que Pedro, antes de ser o principal pastor da igreja primitiva, ele foi um discípulo errante entre os discípulos de Jesus, não é? Lembre-se de que antes de Paulo ser o grande apóstolo que nós conhecemos, ele ficou andando durante 2 anos, mais ou menos, pelo deserto da Arábia, para tentar entender o processo da cristologia. Então a gente precisa entender isso e ser humildes nesse processo que Deus está fazendo em nossa vida. Então talvez algo que hoje possa parecer pequeno para você, é exatamente aí que Deus está fazendo uma grande obra. Talvez também o sofrimento momentâneo que você possa estar passando agora, seja exatamente a trajetória que você precisa atravessar para que o ordinário de Deus aconteça no tempo certo em sua vida. Então é possível que você esteja vivendo um momento muito ruim agora, muito ruim, como jamais você viveu. E esse momento está meio prolongado aos seus olhos. Mas talvez é exatamente aqui que Deus está fazendo algo, preparando o seu coração para o extraordinário. Você precisa dessa trajetória. Amém? Agora eu quero concluir com 3 palavras objetivas. E quando o pastor fala que as palavras são objetivas, você sabe que isso não significa absolutamente nada, né? É brincadeira, vai significar. Então, eu quero dizer para vocês que eu acho que há 3 palavras aqui que podem sintetizar o nosso aprendizado e a nossa prática de vida. 3 palavras que não estão exatamente no texto, mas eu acho que são 3 palavras que resumem essa ideia. Olha só, a primeira palavra eu acho que é fidelidade. Porque na história, a gente vê Saul servindo com obediência o seu pai na busca das jumentas que haviam se perdido. Talvez assim, num primeiro olhar, esse fato possa passar despercebido, né, para nós, ou até mesmo parecer de menor importância, mas também pode ser que ele esteja nos apontando a necessidade de uma vida de fidelidade no cotidiano, como eu disse lá no início. Talvez a gente precisa pensar nisso. A gente tem que ser fiel nas coisas do dia a dia, no simples, na família, no trabalho, nos estudos, no lazer. Fidelidade a Deus nessas pequenas coisas também. Não é o que Paulo vai falar tanto em Efésios como em Colossenses, que a gente deve fazer tudo como quem faz para o Senhor, não é? Então a gente trabalha corretamente no nosso trabalho, porque a gente faz isso como para o Senhor. A gente respeita o professor na escola, na faculdade, e o cristão precisa fazer isso, viu? Pelo amor de Deus. Porque nós fazemos isso como para o Senhor. A gente trabalha na igreja, honrando os irmãos, humildemente, um ao outro, como que para o Senhor. Tudo que nós fazemos deve ser como que para o Senhor. Porque essa é a ideia que talvez esse texto, no sentido geral, essa situação, essa vida de Saul aqui, de estar obedecendo ao seu pai, como eu disse, ele poderia ter dito assim, eu não, manda um empregado seu aí, o senhor é rico, manda outro fazer, eu não vou ficar fazendo isso. Mas ele simplesmente obedeceu ao seu pai e andou muito para tentar encontrar essas jumentas. Então eu coloquei uma frase aí para você. Em outras palavras, o extraordinário de Deus não é para quem vive esperando o momento perfeito, a oração forte, mas para quem é fiel em tudo, inclusive nos deveres ordinários da vida cotidiana. Então, no fim das contas, Saul saiu para buscar umas jumentas perdidas e acabou encontrando uma coroa real. Amém? A segunda palavra que eu queria falar para você aqui é a palavra propósito. Você não foi feito para viver uma vida espiritualmente medíocre. A sua vida tem valor e utilidade real para os planos eternos de Deus. Como eu já disse, fomos chamados segundo o propósito de Deus. E Deus quer transformar a nossa vida e nos desafiar a viver na obediência à sua vontade. Você precisa orar, estreitar a sua relação com Deus por meio da palavra, para que você compreenda a cada dia para onde Deus quer conduzir você. Porque por vezes a gente se perde no caminho, não é? Por vezes eu me vejo perdido. Será que eu estou fazendo certo? Será que essa é a ideia mesmo? Será que esse é o caminho? Em todos os sentidos, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, às vezes eu penso, será que é isso mesmo? Será que o caminho pelo qual eu tenho levado o pensamento da igreja é isso que Deus quer mesmo? De vez em quando a gente precisa reestudar a nossa rota.
você então precisa buscar o Senhor para que Ele possa te ajudar a compreender isso. Tem um texto na Bíblia, né, dando só uma saidinha aqui, tem um texto maravilhoso quando Deus está mostrando o seu poder e atuação e colocando o povo na rota, se o povo entender e obedecer ao propósito. Lá em Jeremias 29, versículos 11 a 14, a gente lê umas palavras interessantes sobre isso, que mostra o que acontece com aquele que entende e se submete ao propósito de Deus na sua vida. Olha que bacana, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Ele está falando do povo de Deus, né? São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, está vendo aí, buscar a Deus? Oração e tudo mais. Se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E olha aí a resposta: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Está vendo só? Então essa busca de Deus, essa busca a Deus faz com que Deus nos coloque na rota novamente. Deus nos mostre a direção e aí então Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa história. E a terceira palavra é confiança. O Deus que escreve a nossa história é o mesmo Deus que nos dirige na caminhada. Então você precisa confiar que aquilo que Deus colocar em suas mãos, Ele mesmo o capacitará para fazer. Então pense nisso. Às vezes as pessoas deixam de servir a Deus porque elas se acham incapazes. Bom, aliás, essa é a melhor saída. Quando alguém diz assim: ah, pastor, eu acho que eu não sou a pessoa certa. É exatamente você que é o certo. Porque se você disser assim: não, pode deixar, está tudo dominado, né? Então deixa comigo, eu manjo disso aqui eu sou... Nossa, eu já fiz isso muito, isso aí eu sou muito bom nisso. Cuidado com esse daí, viu? Esse aí é o perigoso. Mas as pessoas que dizem assim: olha, eu quero aprender, eu posso servir junto, eu quero me dedicar nisso, né? Eu quero caminhar com vocês nisso. É esse que Deus quer, é esse tipo de pessoa que Deus está chamando. Você acha que Saul tinha algo especial em si mesmo para ser o rei de Israel? De maneira alguma. Qual eram as únicas credenciais de Saul? Herdeiro de uma riqueza do pai, que não é... Enfim, isso pode ser para o bom ou como pode ser para o ruim, né? Alto e bonito, não é? Deus não usa os baixos e feios? A gente está aqui para provar isso, gente. Não é? Então, mesmo depois de ser ungido por Samuel como rei, quando chegou o tempo de ser apresentado ao povo, a gente não leu isso, mas leia na sua casa, por favor, faça isso. No capítulo 10, quando Saul volta, ele volta com pose de rei, porque ele foi ungido, e as notícias espalham. E as pessoas estranham, porque elas falam assim: sabendo que Saul foi ungido como rei? E as pessoas ficam impressionadas com isso. E aí então, quando Samuel chega lá para chamá-lo, né, ao compromisso, ele faz isso de uma maneira cuidadosa, né? Ele não chega dizendo o seguinte: olha, agora esse aqui é o líder. Ele não faz isso. Ele diz assim: olha, eu quero que reúna a tribo de Benjamim. Aí reuniu a tribo. Agora eu quero que separem as famílias. E aí as famílias são separadas. Ele vai fazendo isso de maneira calma, para explicar ao povo, colocando isso devagar. E aí olha que interessante, ele chega na família de Quis. E aí ele diz assim: agora procurem o jovem. E aí ninguém encontra, ninguém acha Saul. Sabia disso? As pessoas começam a procurar Saul e não encontram. E depois de muita procura, Saul está escondido atrás das bagagens. Isso é muito interessante. Está percebendo? Que credencial tem esse homem para ser o rei de Israel? Ainda assim, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, Deus o chama de príncipe, ou líder, ou governador, de acordo com algumas versões. Então a história conta que as pessoas até admiraram de Deus ter escolhido Saul para ser o rei. Sabe o que a gente aprende aqui? Que onde as pessoas não viam ninguém em especial, Deus enxergou um príncipe, Deus enxergou um líder. Jesus sempre faz isso. É só olhar para os 12 que ele escolheu. Que homens eram aqueles? Onde não se via nada, Jesus enxergou homens extraordinários. Então não confie em si mesmo. Confie que Deus vai capacitar você no exato momento em que você disser sim a Ele. Você só precisa dizer sim a Deus. A gente não está preocupado se você é bom no que você faz. A gente não está preocupado se você é o melhor. Até porque muitas vezes quando nós chamamos as pessoas para servir com a gente porque elas são bons no que elas fazem, normalmente nós temos problemas com essas pessoas.
Mas pessoas que dizem sim a Deus, Deus pode usá-las como grandes instrumentos, como um grande instrumento em sua mão. Eu quero encerrar essa mensagem dessa manhã com uma oração. Eu escrevi uma oração que talvez deveria ser a oração que eu e você deveríamos fazer aqui nessa manhã. E é essa: Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje em minha vida cotidiana que eu ainda não percebi? Quem o Senhor quer que eu abençoe no caminho? Ou me ajude a caminhar ao seu lado, obedecendo a sua voz, seguindo o seu direcionamento. Enfim, usa-me para o seu louvor e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor.